No livro do profeta Jonas. Jonas, o capítulo 4. Você já leu o capítulo 2, já leu o capítulo 3, nós vamos ler o capítulo 4. Então, se você leu o capítulo 1 em casa, você já terá lido mais um livro da Bíblia esse ano para a sua coleção de leitura. Jonas, capítulo 4, a palavra do Senhor diz assim: Com isso, desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado. E orou ao Senhor e disse: Senhor, não foi isso que eu te disse? Não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus clemente e misericordioso e tardio em irar-se e grande em benignidade e que te arrependes do mal. Peço-te, pois, ó Senhor, tira minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. E disse o Senhor: é razoável essa tua ira? Então Jonas saiu da cidade e assentou-se ao oriente da mesma, e aí fez uma enramada e repousou debaixo dela à sombra até ver o que aconteceria à cidade. Então fez o Senhor Deus nascer uma planta que subiu por cima de Jonas para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu desconforto. Jonas, pois, se alegrou em extremo por causa da planta. Mas Deus, no dia seguinte, ao subir da alva, enviou um verme, o qual feriu a planta e esta se secou. Em nascendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental. O sol bateu na cabeça de Jonas de maneira que desfalecia, pelo que pediu para si a morte, dizendo: melhor me é morrer do que viver. Então perguntou Deus a Jonas: é razoável essa tua ira por causa da planta? Ele respondeu: é razoável a minha ira até a morte. Tornou o Senhor: tens compaixão da planta que te não custou o trabalho, a qual não fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu, e não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120.000 pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais? Vamos orar. Deus, nós abrimos a Bíblia Sagrada e cremos que ela é a tua palavra para nós. Cremos na sua veracidade, cremos na verdade nela escrita e cremos que o Senhor a escreveu para se comunicar a nós, nos pastorear e nos conduzir pelo caminho. Por isso pedimos que o teu Espírito Santo, que habita no coração da tua igreja, que ele, que é o nosso pastor presente, ele nos pastoreie nessa noite, explicando para nós a palavra do Senhor. Vem nos visitar, Senhor Deus, com a tua graça. Vem nos visitar com o seu poder. Vem nos visitar com o seu amor. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Conta-se que numa escola, não sei qual delas, tinha um menino filho de crentes, e o nome dele era, para variar, Joãozinho. E Joãozinho estava lá sentado no final da sala, lá nas últimas carteiras, e a sua professora estava dando uma aula de ciências. Então ela disse: olha, a baleia, apesar de ser um animal muito grande, ela tem a garganta muito pequena e é impossível passar um homem pela garganta de uma baleia. Então Joãozinho retrucou lá no fundo da sala: mas ela engoliu Jonas. E a professora ouviu o retrucamento de Joãozinho e ela repetiu: eu vou repetir.
A baleia, apesar de ser um animal muito grande, ela tem uma garganta muito pequena e é impossível passar um homem pela garganta de uma baleia. E Joãozinho repetiu lá no fundo, mas ela engoliu Jonas. E a professora então virou para o Joãozinho e disse: isso é algo que você vai saber só quando você morrer. E ele disse: quando eu for para o céu, eu vou perguntar para ele. E ela disse: mas e se for para o inferno? Aí ele disse: então a senhora pergunta. Porque eu não vou para lá. O livro de Jonas é uma das histórias mais bonitinhas que a gente tem na Bíblia e uma das mais famosas para a gente contar no departamento infantil, nas nossas escolas bíblicas de férias, e é uma das preferidas para encantar as crianças no seu imaginário a respeito de uma baleia que engoliu um homem e depois ela o vomitou numa praia e ele estava vivinho da silva. Algumas pessoas acham que a história de Jonatas não é nada mais, nada menos do que uma parábola, uma metáfora, uma história inventada para contar alguns princípios. No entanto, o próprio Senhor Jesus, quando mencionou a história de Jonas, a mencionou como uma história verídica e verdadeira e rapidamente ligou a história de Jonas com a sua morte e a sua ressurreição, porque do mesmo modo que Jonas ficou 3 dias e 3 noites ali no ventre do peixe, importa que o Filho do Homem seja crucificado e ele morra e ressuscite ao 3º dia. O Senhor Jesus olha para essa história e ele não vê nela nenhuma mentira, nenhuma hipérbole, nenhuma ironia, nenhuma inventação. Ele olha para essa história e diz que é uma história verídica. Então, o Joãozinho, com toda certeza, vai fazer perguntas para Jonas lá no céu a respeito dessa baleia ou outro peixe qualquer que poderia ter feito isso, e nós também. Agora, hoje eu estou encerrando aquela série que nós vimos fazendo desde o ano passado sobre encontros tremendos com Deus. E o capítulo 4 de Jonas, eu creio que ele encerra de uma forma muito pertinente para nós o que significa Deus se encontrar conosco, o que significa nós nos encontrarmos com Deus de uma forma tremenda. Embora a lição que esteja aqui pareça muito simples, tenha tudo a ver com uma planta que nasce e Deus faz ela morrer, mas a lição que fica é uma das mais importantes das Escrituras a respeito da vocação da igreja, porque o livro de Jonas é um dos livros missionários do Antigo Testamento. O livro de Jonas é a principal prova de que a evangelização não é somente para os judeus e que Deus quer fazer uma aliança não somente com o povo de Israel, mas ele estava preparando tudo para que todas as nações, ou a todas as nações, fosse anunciada a sua graça, a sua misericórdia e a sua bondade. E o livro de Jonas é quase um anacronismo dentro do Antigo Testamento, porque ele mostra o desconforto de Deus com a forma que muitas vezes nós tomamos a eleição para nós, a doutrina da eleição para nós, e achamos que podemos guardá-la como uma joia preciosa dentro de uma caixinha para exibir de vez em quando para as pessoas, como se tudo aquilo fosse só para nós e para nós exclusivamente. O livro de Jonas mostra que, embora Deus tenha um povo exclusivo para si, esse povo exclusivo não é tão reduzido assim como muitas vezes nós pecaminosamente somos levados a crer e acreditar. Se você olha para o livro de Jonas e o divide num esboço fácil, um esboço que eu encontrei, ele diz assim: o capítulo 1 é Jonas e a tempestade, quando dizemos não ao chamado de Deus e caminhamos rumo a uma tempestade que vai nos levar. Capítulo 2, Jonas e o peixe, e dentro do peixe, Jonas apresenta uma oração de rendição ao chamado de Deus, que é o único caminho de volta para estarmos com ele. Capítulo 3, Jonas e Nínive, pois ele sai andando a uma caminhada que é para ser de 3 dias,
proclamando o evangelho para quem menos se espera, cumprindo o mandamento de Deus. E nós temos aqui a pregação mais curta das Escrituras e que alcançou o maior número de arrependidos. Nem aquele sermão de Pedro em Pentecostes, quando 3.000 pessoas se renderam a Cristo, foi tão eficaz como esse sermão descabulado de Jonas, que faz com raiva, querendo que o que aconteça, na verdade, é o oposto do que ele está dizendo, e de repente Deus traz milhares de pessoas ao arrependimento, uma cidade inteira, e uma cidade que era conhecida pela sua ferocidade, pela sua pecaminosidade, exatamente por detestar a Deus e nem sequer conhecê-lo de jeito nenhum. E o capítulo 4, então, o Senhor e Jonas, aprendendo a amar como Deus ama, e esse é o tema que eu gostaria de conversar com os irmãos nessa noite. Lendo o comentário de Jonas, do reverendo Stuart Olyott, ele faz um esboço ainda mais simples. Ele usa um recurso mnemônico que é impossível você ler e não decorar de primeira. Ele divide o livro de Jonatas em 4 expressões: de costas, no capítulo 1, de joelhos, no capítulo 2, de pé, no capítulo 3, e assentado, no capítulo 4. No capítulo 1, Jonas está de costas, ele volta as costas para Deus e vai para o oposto do lugar aonde Deus quer que ele vá. No capítulo 2, ele está de joelhos, porque ele ora, pedindo perdão a Deus por estar naquela situação. E Stuart Olyott faz uma observação tão interessante. Ele diz que quando Jonas é jogado ao mar, ali no capítulo de número 2, ele não é jogado ao mar e imediatamente o peixe vem, o engole e leva ele embora, no meio da tempestade. Ele é jogado ao mar, a tempestade cessa, e aí o peixe vem e o engole. De modo que Stuart Olyott diz que a última coisa que Jonas viu foi o mar se aquietando, como ele disse que aconteceria se ele fosse lançado ao mar. No capítulo 3, Jonas está de pé. Ele vai para a cidade e ele prega. E ele prega proclamando por obediência a palavra de Deus. E no capítulo 4, ele se assenta para ver o que Deus vai fazer. E é quando ele está assentado, contemplando a cidade que ele quer ver destruída pela ira de Deus, é que Deus lhe dá a maior lição sobre evangelização que todos nós cristãos precisamos aprender. Ele diz: eu amo este povo e você precisa aprender a amar também. É este o encontro tremendo que Deus tem com Jonas. É quando Deus mostra que nós estamos usando o óculos errado, que nós estamos olhando para as coisas do jeito errado, que nós estamos interpretando do jeito errado, e nós queremos que Deus interprete do nosso jeito e não do jeito que Ele quer interpretar. Jonas profetizou no tempo de Jeroboão II, quando Israel está experimentando um tempo de prosperidade, porque a Síria, que estava sempre acossando Israel, agora está preocupada com a Síria, que está vindo do norte, descendo para invadir as suas terras. E Jonas está feliz porque, enquanto a Síria está preocupada com a Assíria, Israel prospera, Israel recupera terrenos e há crescimento. E então, se Deus diz para ele: olha, vai lá proclamar contra a cidade de Nínive, porque ela vai ser destruída, Jonas diz: tomara que seja destruída mesmo, porque aí não vai ter nem Síria e nem Assíria para poder vir atacar e invadir o território de Israel. Aquele era um tempo de prosperidade para o Israel do norte. A Síria vivia tempos de declínio em função do fim do reinado de Salmaneser III, por volta do ano 823 depois de Cristo. Um outro rei que veio a seguir, Tiglat-Pileser III, que ocuparia o trono da Síria a partir de 745, este destruiria Samaria em 722, levando Israel cativa. Mas ele não surgira ainda. A Síria era governada possivelmente por um rei chamado Assur-Nirari,
que governou entre 754 a 745, um rei fraco que permitira o fortalecimento do governo das províncias em detrimento da capital Nínive, ali naquela região. E esse ambiente combina bem com o tema e o propósito do livro de Jonas, e há pelo menos 4 temas que compõem o propósito do livro de Jonas que nós precisamos guardar na nossa mente. Jonas fala da necessidade de arrependimento para com Deus, a fim de gozar do seu favor. Tanto Jonas, no capítulo 2, quanto os ninivitas são instados a se arrependerem, a fim de gozarem a bênção e o favor misericordioso de Deus. Uma segunda mensagem de Jonas é que o caráter condicional das profecias divinas é colocado de forma clara, a fim de demonstrar que Deus está disposto a mudar a sua forma de agir quando há arrependimento. Muitas profecias do Antigo Testamento são colocadas no formato de se. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu. Perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. 1 Crônicas 7, 14. Então, se alguém se arrepender, Deus promete que agirá de forma diferente. Se não nos arrependermos, Ele cumprirá suas ameaças, como Ele vem dizendo. O livro de Jonas também, em terceiro lugar, ressalta o interesse missionário de Deus, cujo amor, a misericórdia, não se limitavam somente aos judeus, mas também aos gentios. E Deus já havia mostrado isso quando recebeu Raabe no meio do seu povo, quando havia recebido Rute no meio do seu povo, quando ele havia dito na lei que todo aquele que viesse buscar refúgio em Israel e se submetesse à sua palavra, deveria ser tratado como alguém que fizesse parte do seu povo, o chamado prosélito. Então, apesar dessas mostras de Deus de que o interesse dele era a conversão de todos os povos, Israel, passo a passo, veio assumindo aquela postura de que Deus era só para ele, de que a graça de Deus era só dele, de que o favor de Deus era só para ele. E quando Deus dizia que ele era um povo peculiar, era muito mais do que ser alguém que era alvo da graça de Deus, era alguém que merecia isso. Mesmo quando Deus diz em Deuteronômio capítulo 8, que não era porque Israel era poderoso, não era porque Israel era numeroso, não era porque Israel tinha algumas características que o destacava dos outros povos, mas era porque Deus os amava, que Deus foi lá no Egito, os buscou, os resgatou e fez com que eles fossem o seu povo. Tudo dependia e tinha a ver com a graça, com a misericórdia, com a bondade de Deus para com as pessoas. O ódio de Jonas não é voltado para todos os gentios de modo geral, mas especificamente para os ninivitas. E Deus o manda exatamente para aquele povo que ele mais odeia, para que ele pregue o evangelho do amor dele e do seu perdão e da sua graça para essas pessoas. E quarta mensagem de Jonas é que, por fim, Jonas ressalta a liberdade divina em agir com graça e misericórdia para com aqueles que merecem o castigo de Deus por causa dos seus pecados. Nesse último ponto, não é somente Nínive que experimenta a misericórdia de Deus, mas o próprio Jonas, porque Jonas também estava desobedecendo a Deus. Deus salvou a Jonas do afogamento, enviando um grande peixe para engoli-lo, livrou os marinheiros pagãos da tempestade ao se livrarem de Jonas e livrou Nínive da destruição e abrigou Jonas do sol e do calor do dia. E qual que é a explicação disso? A explicação disso é que Deus é bom. Deus é bom. Então, por causa de tudo isso, Deus quer que nós aprendamos, quando Ele vem se encontrar conosco, a olhar para as outras pessoas
a olhar para fora de nós mesmos do mesmo jeito que Deus olhou para nós, com um amor resgatador, com o amor que proclama o evangelho do perdão, do arrependimento e da graça. Então, o capítulo 4, ele nos ensina a amar como Deus ama, por meio de duas observações desse encontro pessoal de Jonas com Deus, debaixo de uma enramada que antes tinha sombra, e agora há uma planta seca, sem vida, e aquele que estava debaixo dela desfalece. Para amar como Deus ama, em primeiro lugar, é preciso mais do que reconhecer a soberania de Deus nas nossas vidas. Versículo 1 até versículo 5. O texto diz que Jonas, depois que o peixe o deixou ali na praia, ele andou mais de 1.200 quilômetros, mais de 30 dias de caminhada, para falar para aquelas pessoas que, se elas não se arrependessem, Deus destruiria a cidade, do mesmo jeito que destruiu Sodoma, do mesmo jeito que destruiu Gomorra, ele destruiria Nínive. E ele foi. Só por obediência, porque dentro do ventre do peixe ele percebeu que desobedecer a Deus não dá em nada. Uma pessoa que aprendeu isso a duras penas, muitos séculos depois, foi um homem chamado John Newton. John Newton havia se empregado num navio de escravistas para ir até a África, buscar pessoas negras e trazê-las para a Europa para a escravidão. Ele tinha sido criado num lar evangélico lá na Inglaterra, todo mundo era anglicano, o país era protestante. Mas ele não andava com Deus, e ele testemunha na sua biografia a respeito do quanto ele havia se afastado de Deus. E ele, ouvindo que Deus o queria por perto, ele fugia de Deus, e uma forma que ele encontrou para fazer isso foi trabalhar num navio para capturar outros homens a fim de que eles se tornassem escravos. E numa noite houve uma tempestade muito forte. O capitão do navio disse: olha, nós não sairemos vivos dessa tempestade. As ondas subiam muito alto ali no mar Mediterrâneo, de modo que quando vinha um relâmpago, eles viam o buraco que se fazia entre uma onda e outra, e de repente o navio estava lá em cima e ele estava descendo naquilo que eles chamavam de o Vale das Ondas. E o navio foi levado lá em cima e começou a descer, e ele então disse: essa vai ser a última vez. E ele foi para o porão do navio e entregou sua vida para Deus. E o navio veio e afundou. E de uma forma que ninguém sabia explicar, ele subiu outra vez. Quando o capitão viu aquilo, disse: todo mundo para as bombas. E de repente a gente consegue sair dessa. E a tempestade se acalmou e eles conseguiram salvar o navio. Então, John Newton veio para a Inglaterra e ele tomou um caminho diferente do caminho que ele andava antes, porque ele disse: eu vi o Vale das Ondas e não quero mais ter essa experiência na minha vida. Jonas prega por obediência, mas ele prega desejando que Deus derrame raios e relâmpagos e meteoritos sobre aquela cidade. Deus te ama, viu? Mas tomara que você vá para o inferno. A pregação de Jonas era mais ou menos essa. Como Jonas queria resumir o máximo possível o seu sermão, ele só tinha uma frase. Em algumas igrejas por aí, Jonas seria aclamado como o pastor. Porque só fala uma frase e senta. É o que muita gente quer hoje em dia. Mas uma frase dita com má vontade, uma frase dita apressadamente, uma frase dita desejando que o oposto acontece, e acontece tudo o que ela diz. As pessoas começam a se arrepender, um se arrepende, 10 se arrepende, milhares se arrependem, até o rei se arrepende. Mas Jonas diz: olha, Deus falou que em 40 dias, se não houvesse arrependimento, ele destruiria. Então eu vou lá para o meu camarote. Ele fez uma enramada,
e Jonas não era pedreiro, ele fez uma enramada do jeito que a gente faz quando não tem outra coisa para fazer, e aí ficou debaixo daquela meia sombra ali. Mas não aconteceu nada. E Deus viu que Jonas estava daquele jeito e mandou uma planta crescer da noite para o dia, mais rápido do que pé de mamona. E cresceu e fez sombra, cresceu por cima da sua enramada, de modo que ela vira um estaleiro. E ele fica desgostoso com Deus. E por que ele fica desgostoso com Deus? Ele fica desgostoso com Deus porque ele sabe que Deus é soberano. Olha o verso 2. E orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor, não foi isso que eu disse? Estando ainda na minha terra, porque me adiantei fugindo para Tarsis, porque sabia que és Deus clemente, misericordioso, tardio em irar-se, grande em benignidade e que te arrependes do mal. Eu sabia que o Senhor era bom. Eu sabia que se eles se arrependessem, o Senhor ia perdoá-los. Eu sabia que o Senhor ia tratá-los de um jeito diferente. Mas o que eu queria mesmo é que o Senhor derramasse a sua ira sobre a cabeça deles. Deus se desgostou com a misericórdia de Deus. Isso mostra claramente, meus irmãos, que Deus é diferente de nós. Ele não pensa como nós pensamos, ele não age como nós agimos. Ele é diferente de nós, porque ele é bom, nós não somos bons. Jonas tem clara consciência da soberania amorosa de Deus. Eu sabia que o Senhor é clemente, eu sabia que o Senhor é misericordioso, eu sabia que o Senhor é benigno, eu sabia que o Senhor é perdoador, eu sabia que o Senhor muda o jeito de agir quando o Senhor vê que as pessoas estão mudando o seu jeito de agir para com o Senhor. Jonas se recusa a aceitar o perdão de Deus para os ninivitas. Então não basta ser calvinista, não basta ser reformado, tem que participar. Não basta você frequentar uma igreja e ficar satisfeito com a sua doutrina e dizer que a sua igreja é boa. Se você não conhece o Deus bom que é o dono dessa doutrina. Eu me lembro quando eu visitei a Catedral Presbiteriana pela primeira vez, e aqui eu não quero falar nada, fazer nenhum valor de juízo contra aquela igreja, que é muito bonita, e se algum dia você for no Rio de Janeiro, vale a pena você ir lá visitar uma obra de arte do presbiterianismo brasileiro. Mas eu me lembro que eu fui ao banheiro, e naquele dia a classe de adultos tinha tido uma lição sobre a predestinação. E aí vieram dois senhores conversando sobre a lição da predestinação. E eles vinham dizendo: esse povo precisa aprender quem é o nosso Deus. Eles precisam saber que o nosso Deus é forte, é poderoso, ele tem poder nas mãos. Mas a grande pergunta é: do que adianta as pessoas saberem do poder de Deus e temerem os raios e relâmpagos que virem da sua mão, e esse temor não levá-las a amá-lo? Por que Deus se encontra conosco? Para que Deus se encontra conosco? Ele se encontra conosco para que nós falemos quem Ele é para as outras pessoas. Mas nós só falaremos quem Ele é para as outras pessoas se nós o conhecermos de fato e de verdade quem Ele é. Porque muitas vezes nós falamos dos outros aquilo que nós achamos a respeito delas, mas não aquilo que de fato elas são e pelo que precisam ser conhecidas das outras pessoas. Jonas se torna inflexivelmente crítico para com os atributos de Deus, porque embora ele saiba quais são e diz o seu nome, diz os seus nomes, ele não quer se submeter e ele não quer que aquilo conduza o seu jeito de ser e de agir na sociedade por aí afora.
Escolhe a morte a servir a um Deus assim. Eu preciso morrer. Como que Deus pode ser bom desse jeito? E a incoerência é óbvia. Jonas usufrui da bondade divina ao ser livre do afogamento ou de ser digerido ali pelos ácidos que porventura existem dentro do estômago do peixe. Agora ele rejeita a possibilidade de que outros experimentem a mesma graça, o mesmo favor e o mesmo amor que ele acabou de experimentar. Na oração do Pai Nosso, o Senhor Jesus diz que só podemos orar pedindo perdão quando nós estivermos dispostos a perdoar os outros como nós fomos perdoados por Deus quanto aos nossos pecados. Então, para amar como Deus ama, nós precisamos conhecer Deus acima e além e mais profundamente do que simplesmente aprender as lições da escola dominical a respeito da sua soberania. Deus continua sendo soberano, mas Ele usa da sua soberania para nos abençoar. É interessante ver isso no Salmo 16. Muitas vezes as pessoas falam de Deus ser o Senhor para poder usar isso de alguma forma e por interesse particular. Mas quando Davi diz, digo ao Senhor, tu és o meu Senhor, ele vai dizendo logo abaixo, outro bem não possuo, senão a ti somente. O Senhor é a minha herança, o Senhor é o meu arrimo, o Senhor é o meu companheiro de viagem, o Senhor é o meu Salvador. Este que eu chamo de Senhor é aquele que anda comigo em cada momento da minha vida. Não é simplesmente algo para eu falar com orgulho a respeito de que doutrina que eu abraço, mas é alguém que eu devo falar porque eu conheço, e o conheço porque ele, acima de tudo e antes de mais nada, perdoou todos os meus pecados, perdoou cada um dos seus pecados naquela cruz. Segundo, para amar como Deus ama, é preciso libertar o nosso amor do egoísmo interesseiro, capítulo 6, versículo 6 até o versículo 8. Jonas está irado contra Deus. Deus pergunta por que ele está irado, ele diz, estou irado até a morte. Mas eu quero ver o que vai acontecer. Constrói a sua enramada. Deus, então, cria uma planta. Faz uma planta crescer. A planta faz sombra sobre Jonas. E ele acha bom aquela sombra. Aquela sombra refrescou o dia. Aquela sombra lhe permitiu olhar para a cidade de Nínive confortavelmente. Mas aí Deus mandou um verme. O verme comeu a raiz da planta. E no dia seguinte a planta estava morta. E aí Deus atiçou um pouquinho mais a ira de Jonas, porque ele mandou um vento calmoso, desses que sopram em outubro aqui em Goiânia, e fez o sol chegar 10 centímetros mais perto da terra. Então Jonas estava em Goiânia no mês de outubro, porque dizem que a falta de umidade aqui em Goiânia é pior que a do deserto do Saara no mês de outubro. Então ele diz, eu quero é morrer mesmo. Com um sol desse, morando numa cidade dessa. Então Deus termina o livro de uma forma abrupta. Espera aí, você gostou da planta? Ela fez bem para você? O que essa planta te custou? Você adubou? Você regou? Você comprou a semente? Você foi buscar lá no Walmart a muda? Você não fez nada por essa planta. E só porque ela te deu uma sombra por um dia, você se apaixonou por ela. Agora, por que eu, que fiz a planta, que eu fiz todas as coisas, não posso amar uma cidade como a cidade de Nínive, que naquela época poderia facilmente ter mais de 1 milhão de habitantes?
O texto fala de 120 mil pessoas que não sabem discernir entre a mão esquerda e a mão direita, provavelmente fazendo uma referência somente às crianças pequenas da cidade. Se eu perguntar aqui, levante a sua mão direita, e pedir para vocês levantarem, muitos vão levantar a mão direita, e algum outro aí, meio sem noção, vai levantar a esquerda. Se eu pedir para as crianças levantarem a mão direita, as crianças de 10 anos, elas vão levantar a mão direita e a metade vai levantar a esquerda, porque não faz uma diferença entre uma e outra. Mas se eu chegar ali na classe de 2 e 3 anos e pedir para todo mundo levantar a mão direita, é possível que ela levante as duas, porque elas não sabem qual é a direita e qual é a esquerda. Então, possivelmente, Deus está falando aqui só das criancinhas da cidade, eram 120 mil. Eu nunca fui às ruínas de Nínive. Eu sei que em frente às ruínas de Nínive, na cidade de Mossul, lá no Iraque, tem uma igreja presbiteriana. Essa eu gostaria de visitar. Mas aqueles que conhecem a história e o mapeamento da região diz que era uma circunferência de mais ou menos 100 quilômetros. Porque havia a capital, Nínive, e 3 cidades satélites que ficavam ali ao redor. Esse agrupamento demorava 3 dias para ser percorrido. Por que você ama coisas pequenas que eu dou para você e você não permite que eu ame as coisas que eu quero amar? Às vezes, nós não concordamos com os planos de Deus e nós começamos a criticar a Deus porque Ele é quem Ele é. O Salmo 37 diz: agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Mas Ele satisfará os desejos do teu coração quando você se agradar dEle. Não é agradar a Ele, mas é agradar-se de quem Ele é. Porque quando nós nos agradarmos de quem Deus é, a vontade dEle, o projeto dEle, os decretos dEle farão sentido para nós. Mas enquanto nós não nos agradarmos de que Deus é o Senhor e que Ele é um Deus bom, além da quantia, e que quem é como Ele, que executa a misericórdia de geração em geração, até 1000 gerações, diz o profeta Miqueias. Nós não aprenderemos a olhar para as outras pessoas como Deus olha. Stuart Olyott, ele diz que não tem algo mais bonito para você ver do que uma pessoa. Porque a Bíblia diz que todas as pessoas deste mundo, aquelas que são convertidas a Cristo e aquelas que não são convertidas a Cristo, foram feitas à imagem e semelhança de Deus. Por mais linda que sejam os Andes ali na região de Bariloche, na Argentina, aquelas montanhas não representam nada da imagem de Deus para nós. Mas os homens, as mulheres, as crianças, as pessoas, uma multidão de pessoas morando numa mesma cidade, há uma grande concentração da imagem de Deus ali. E nós só podemos conhecer a Deus através de outras pessoas quando elas anunciam o evangelho de Cristo para nós. E outras pessoas só conhecerão o amor de Deus quando nós nos dispusermos para irmos falar de Jesus para as pessoas e não fazer como Jonas fez, que Deus diz, vai para Nínive, e ele foi para Tarsis. E quantas vezes nós fazemos assim, Deus diz, fala para o seu colega de trabalho, e você diz, nem. Quando eu tiver a oportunidade. E essa oportunidade nunca chega. E nós nunca falamos. E nós vamos deixando para depois, deixando para depois, deixando para depois. Mas continuamos pedindo, esperando que o amor de Deus seja derramado nos nossos corações. Para que Deus se encontra com a gente?
Para que ele fala ao nosso coração? Para que ele transforma as nossas almas? Para nos libertar desse amor egoísta e idólatra, apegado a coisas, apegado a eventos, apegado a situações e a pessoas que não têm nada a ver com Deus. Então Deus mostra para Jonas que a sua ira, em primeiro lugar, não é razoável. Ele mostra para Jonas que a sua compaixão por aquela planta era interesseira. Ele só amou aquela planta porque aquela planta deu sombra para ele. Quantas vezes nós só amamos o nosso patrão porque ele nos pagou em dia? E quantas vezes nós falamos do governo quando o governo faz uma coisa errada? Principalmente quando isso nos atingiu diretamente. Deus mostra que a justiça de Jonas não é uma justiça justa, porque ele só pensa nele mesmo, no seu conforto, na sua sombra, debaixo do sol quente daquele deserto. Deus não ama assim. Deus não pensa assim. E melhor, Deus não faz assim. Deus é misericordiosamente justo. O que Jonas nos ensina, então? Primeiro, Jonas nos ensina que os atributos de Deus não podem ser explorados por nós de forma interesseira. Deus é quem Ele é, justo e santo ao mesmo tempo. Ele tem misericórdia de quem Ele quer, Ele não tem misericórdia de quem Ele não quer ter misericórdia, e Ele nos chama a participar desse projeto dEle, acompanhando os seus mandamentos, obedecendo a sua palavra e fazendo isso com alegria, com prazer, com serviço verdadeiro àquele a quem nós dizemos amar. Deus é bom, mas Ele não é bom só para nós. Deus é amor, mas Ele não é amor só para nós. Deus é misericordioso, mas Ele não é misericordioso só com a gente. Ele quer aplicar o seu amor, o seu perdão, a sua graça, a sua misericórdia aos outros, e Ele decidiu fazer isso através de nós. E muitas vezes nos recusamos a obedecer. Então Jonas nos ensina, não vamos andar por este caminho. Quando nos encontramos com Deus, nos encontramos para que a nossa vida seja alinhada à graça e ao amor daquele que nos encontrou. Segundo, Jonas nos ensina que a bênção de Deus para nós não está somente na obediência ao seu chamado. Deus não quer que nós simplesmente os servimos. Aliás, deixa eu melhorar essa frase. Não é Deus quem nos serve, somos nós que servimos a Deus. Mas quantas vezes nós queremos é que Deus seja o nosso servo? Nós criticamos teologias pentecostais e da prosperidade, porque colocam o homem no centro e cantam e oram e gritam que Deus vai fazer tudo o que você quiser. Mas nós, presbiterianos, muitas vezes somos tão arminianos quanto eles, quando nós queremos que Deus seja o nosso servo, enquanto que, ao proclamar a soberania de Deus, nós estamos dizendo, na verdade, que nós é que somos o servo. E que nós precisamos não só obedecer, mas obedecer com amor. Terceiro, Jonas nos ensina que o amor de Deus e a sua justiça sempre estão juntos e não tem como a gente pegar uma faca e descascar essas coisas separando uma da outra. Onde estiver o amor de Deus, a justiça de Deus estará lá. Onde estiver a justiça de Deus, o amor de Deus estará lá. Porque os atributos de Deus, eles não são separáveis, nós não podemos cortá-los com a faca.
Então nós temos que aprender a aprofundar a nossa consagração para que nós nos tornemos cada dia mais parecidos com este Deus que é assim. E a justiça não atrapalha o amor e o amor não atrapalha a justiça, eles se completam. Porque Paulo diz que quando Deus o perdoou, Deus foi justo com ele em Jesus Cristo. Em quarto lugar, Jonas nos ensina que o desejo de Deus de salvar as pessoas é muito mais abrangente do que nós estamos dispostos a admitir, mesmo nós que, como Jonas, cremos e sabemos e falamos da soberania de Deus. Que, portanto, nós devemos falar do seu amor com menos temor e mais intrepidez. Eu fico olhando para as redes sociais de alguns irmãos. Eu fico olhando para algumas publicações no Facebook, no WhatsApp, no Instagram. Como que as pessoas são corajosas para dar as suas opiniões, desculpe a expressão, metendo pau nos outros. Mas não conseguem colocar ali no seu Instagram uma palavra de carinho, de pregação do Evangelho, de testemunho da graça de Jesus que caiu no seu próprio coração. A última eleição nos mostrou muito isso. Como que nós somos capazes de sermos cristãos não condicionados pelo que a Bíblia diz, mas pelo que as ideologias filosóficas e políticas lá de fora determinam. É engraçado ver cristãos em semáforo distribuindo o santinho de um político qualquer, que lá, quando for eleito, vai tentar paganizar o governo. E isso é de ambos os lados, de quem foi eleito e de quem perdeu a eleição. Outro dia eu recebi uma postagem de alguém falando muito mal da esquerda, e a gente tem muita coisa de mal para falar da esquerda mesmo. Dizendo, a esquerda é assim. E eu falo, olha, eu conheço tanta gente da direita que faz igualzinho. Será que só o povo da esquerda que odeia Deus? Tanta gente dessa direita que está aí, que odeia o Evangelho de Jesus Cristo. E não é porque o governo vai da esquerda para a direita que o coração das pessoas mudam desse jeito. Mas nós gostamos de discutir e defender um ou outro, igual defendemos Flamengo e Vasco, Goiás e Vila Nova. Mas Jesus não tem essa paixão. Jesus não tem essa coragem. Jesus não merece essa dedicação. Jonas era assim. Eu sei que o Senhor ama, mas se o Senhor puder destruir Nínive, legal. É isso que eu quero, Deus. Quantos de nós frequentamos a igreja querendo que Deus faça do seu jeito? Então, por que que Deus promove alguns encontros tremendos para com a gente? Para mostrar que muitas vezes nós estamos redondamente enganados e usando os óculos com as lentes erradas. Eu estou trocando o meu óculos de novo. Estou aqui com um óculos que é só para olhar para longe e ler o meu esboço aqui, está bem fantasmagórico. Gente, é horrível quando você coloca uma lente que não faz você enxergar direito. Antes de eu chegar a esse óculos que eu estou aqui, eu mesmo escolhendo a lente, escolhi um que era muito pior. E que o eixo, não a lente, mas o eixo, tinha uma diferença de 90 graus.
E quando eu subi em cima da bicicleta, parecia que eu estava em cima de um prédio de 10 andares. Às vezes, quando nós falamos de Deus, nós estamos usando um óculos desse jeito. Vermelho, amarelo, azul, verde, cor-de-rosa, torto, com o eixo mal calculado. E a gente enxerga tudo estranho. O Edgar chegou para mim e perguntou: você está gostando do óculos? O óculos está ótimo para dirigir, mas está tudo tão estranho. Se eu fizer assim, roda tudo. E às vezes é assim com a nossa teologia, com a nossa doutrina. Nós queremos forçar Deus a enxergar do nosso jeito. Só que Deus não enxerga do jeito que a gente quer. Nós é que temos que aprender a enxergar do jeito que Ele enxerga. Nós é que temos que aprender a amar do jeito que Ele ama. E eu quero terminar essa série dizendo o seguinte: o que nós aprendemos? Primeiro, nós aprendemos que encontros tremendos nunca são do jeito que a gente imagina, mas é do jeito que Deus promove. Tem um encontro tremendo com Deus que envolve fogo e tremor, mas o outro tem um encontro com Deus que envolve simplesmente um ventinho soprando dentro de uma caverna. O outro tem um encontro tremendo com Deus relacionado a uma planta que cresce e morre, mas que muda a sua vida completamente. Às vezes você vem para a igreja achando: hoje vai tremer e vai acontecer. Mas Deus te dá uma palavra simples, suave, dita por alguém que treme e gagueja o tempo inteiro e que enxerga mal, inclusive, mas que muda as coisas. Então, cuidado para você não desejar encontros tremendos com Deus do seu jeito, mas esteja pronto para receber de Deus o que Ele está preparando e conduzindo você para experimentar. Segundo, nesses encontros tremendos, algo que nós aprendemos sempre é que Deus sempre diz: eu vou com você. Eu vou te enviar, mas eu vou junto. De modo que você nunca está sozinho. Quando você tem aquele frio na barriga, puxa, é agora que eu tenho que falar de Jesus. O frio na barriga vai continuar, mas Deus vai abençoar. Jogue a sua semente. Reparte com 7, reparte com 10. Você não sabe o que vai acontecer. E eu quero terminar contando uma experiência que eu tive em 1998. Quando eu era seminarista, em 1990, um colega do seminário chegou para mim: olha, pastor, eu estou tão apertado com as matérias do seminário que eu gostaria que você fosse toda quinta-feira na congregação que eu pastoreio para expor 1 Tessalonicenses lá na congregação. Eu pago o passe de ônibus para você ir lá. E eu fui lá toda quinta-feira e expus Tessalonicenses inteiro durante todo um semestre ali na congregação de Vila Santa Helena, que hoje é a Igreja Presbiteriana Betânia. E uma pessoa nova convertida estava lá todas as quintas-feiras acompanhando as exposições. E em 1998, quando eu estava já pastoreando a minha terceira igreja, eu recebi um convite de uma igreja desconhecida lá de Valparaíso, perto de Brasília. O nome da igreja era Igreja Presbiteriana Missionária de Valparaíso. Até o nome era diferente. Era aniversário do 3º ano de organização da igreja e eu fui pregar. Quando eu entrei no templo, eu fui recebido por um presbítero que me estendeu a mão e ele disse: eu quero lhe fazer uma pergunta. Foi a primeira coisa que ele falou. Quais são as marcas de uma igreja que cresce? E eu respondi: essa pergunta é muito fácil de responder. As marcas de uma igreja que cresce é fé operosa, amor abnegado e esperança firme. 1 Tessalonicenses 1:3. Então ele retrucou: pois é, o senhor falou isso lá naquela congregação em Goiânia, eu estava lá e assisti. E eu mudei para cá e resolvi plantar essa igreja.
e apliquei aquilo que você disse lá aqui. E surgiu essa igreja aqui. Quando nós pedimos a organização no presbitério, nós tínhamos 9 pastores aqui em Brasília, sem campo, mas nenhum queria morar aqui na nossa cidade, queria pastorear a gente lá de Brasília. Nós dissemos, nós não queremos nenhum desses 9, nós queremos o reverendo Nilson, que era o seminarista que pastoreava a igreja de Santa Helena naquela época. E o presbitério fez de tudo para que eles recebessem um daqueles pastores que pastoreariam a igreja só de tempo parcial. E eles disseram não, não e não. Então o presbitério anuiu a igreja e disse, tudo bem, nós vamos trazer esse pastor, mas se a igreja não crescer, nós vamos vaiá-los na próxima reunião do presbitério. E o pastor Nilson foi pastorear aquela igreja. E no primeiro ano ela cresceu 100%. Eles não só não foram vaiados, como todos os presbíteros e pastores ficaram de pé no presbitério e aplaudiram a igreja. E eu não sabia disso. A gente ensina a palavra, a gente vive o evangelho, a gente compartilha Jesus e ele faz crescer. É por isso que ele se encontra com a gente. E aí você diz, aconteceu comigo, sem eu saber. Mas como foi bom ouvir aquilo. Vamos orar? Deus, nós te amamos e queremos aprender a amar o Senhor do jeito que o Senhor nos ama. Nós não queremos, como Jonas, fugir da tua presença, mesmo te conhecendo. Nós não queremos parar no ventre de um peixe e morrer de medo da morte. Nós não queremos pregar com uma vontade, esperando que o Senhor faça o oposto daquilo que o Senhor está mandando a gente fazer. Nós não queremos amar uma planta só porque ela dá sombra para a gente. Ensina a gente a amar as pessoas como o Senhor as ama, a ponto de enviar Jesus Cristo a uma cruz, a ponto de se encarnar e andar entre nós e viver e crescer desde a pequena idade até a idade adulta, a ponto de vir até este mundo e calçar as mesmas sandálias que nós calçamos. Ensina a gente a olhar uns para os outros do jeito que o Senhor olha para nós. Ensina a gente a aproveitar deste encontro para ser uma bênção na vida dos outros. E assim, Senhor Deus, estende a tua mão sobre essa igreja, para plantar e para cortar, para edificar e para destruir, para retirar e para colocar outras coisas no lugar, para despir e para revestir, para esvaziar e também para encher. Enche-nos do teu Santo Espírito, ó Deus, para que o teu poder, o poder que nós não sabemos lidar com ele, alcance os corações das pessoas. E quando pessoas testemunharem que o Senhor as alcançou através de cada um de nós possamos nos alegrar, porque te conhecemos e te amamos. Fique de pé para receber a bênção.